O calor chegou, a estação mais quente do ano se aproxima, as festas de fim de ano estão aí. E os corpos naturalmente ficam mais à mostra. Mas será que ainda dá tempo de fazer a tão sonhada cirurgia plástica? Esse é um dos assuntos, né? Nós podemos ter o corpo desejado ainda nesse verão? Para responder essa e outras perguntas, hoje o trabalho é com o nosso convidado, o doutor, o cirurgião plástico, Amir El-Haj. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio do JR. Obrigado, Monique. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Vamos lá, vamos responder essa questão. Esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, né? Doutor, ainda dá tempo, então, de fazer cirurgia plástica e aproveitar o verão? Com certeza. Essa é a época para quem está querendo ainda, que está em busca do corpo mais lapidado, para o nosso verão. A hora é agora, Monique. Ainda dá tempo, porque nós sempre pedimos um tempo para ficar longe do sol, né, da atividade, para quem quiser ir no bronzeamento, que é pelo menos uns 30 dias. Então, ainda dá tempo, sim, para se preparar para o verão. Doutor, a gente tem algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer na tela em relação ao tempo agora, né? Nessa época do ano, quem passou aí o ano inteiro sonhando em modificar algo, que ainda tem interesse, né, de riscar da lista de realizações, tem aqueles planejamentos ali de 2019, o ano está chegando ao fim, mas ainda consegue agenda para esse ano? Nós costumamos dizer que quando chega nessa época, Monique, a agenda ela fica bem tumultuada. Mas com certeza nós que temos uma equipe grande, uma equipe de grande porte, com auxiliares, um grupo de quase 10 pessoas, desde a enfermagem, anestesistas, com certeza nós conseguimos sim ainda o agendamento para até o final do ano. Conseguimos sim. Os corpos ficam mais amostras no verão, a procura acaba aumentando, a clínica já se programa para nessa época do ano acabar atendendo, enfim, essa demanda aumentada por conta dessa questão do verão, né? Com certeza. Até o nosso grupo que faz o agendamento acaba, algumas vezes, até tirando algumas coisas da agenda para poder dar conta da agenda de cirurgias. Mas essa época, sim, como eu falo, o pessoal vai chegando, como você falou, vai chegando perto do verão, as pessoas vão deixando corpos à mostra. Se observam mais. Se observa mais e aquela hora, poxa, eu quero agora, então ainda estou com vontade. Será que dá tempo? Sim, dá tempo para ainda ter o corpo perfeito. Bacana. Vamos seguir, então. Próximo assunto. Período de recuperação, doutor, depende muito de cada cirurgia, depende do paciente, como é que funciona? Depende, Monique. A recuperação vai de 2 a 4 semanas. Então, a maioria das cirurgias nós conseguimos já liberar do nosso consultório, ou seja, da parte de curativos, em 2 semanas, como lipoaspiração, nariz, pálpebra, cirurgia de orelhas, cirurgia de prótese de silicone. Então, em 2 semanas, praticamente o paciente já está fora do consultório. A cirurgia que demanda mais tempo é a cirurgia do abdômen, aquela que tem uma flacidez, que você precisa fazer um corte um pouco maior, que você tira o excesso de pele, dá pontos na musculatura. Essa já demanda um pouquinho mais de tempo, que seria 30 dias, ou seja, de 2 a 4 semanas. Ainda dá para aproveitar o verão. Dá para aproveitar o verão ainda. Mudar de assunto, então, nessa época do ano, quais são os cuidados, né, além do repouso? Questão do calor, sol, o pessoal viaja no fim de ano. Qual é o tempo, então, de recuperação para poder retornar às atividades normalmente? Nós não proibimos de maneira alguma a viagem. Nós proibimos também, principalmente, a pega do sol diretamente na cicatriz. Então, as pessoas têm que entender que não é porque é verão, você não pode fazer cirurgia. Claro que pode fazer. Só que você tem que evitar o contato direto do sol na cicatriz. Então, você ir para a praia... É o sol, então. Você ir para a praia, entrar na água, você ir antes do horário crítico, que seria antes das 10 da manhã ou após as 3 da tarde, sem problema nenhum, você pode ir para a praia. O que não pode é o bronzeamento direto na cicatriz. Um protetor solar, está bem protegido. Nesses casos, o bloqueador solar. O local da cirurgia, com uma roupa que protege aí do... É o que nós aprendemos até do raio solar. Perfeito, Monique. Então, é o que nós aprendemos no colégio. Se você for se expor, prefira cores claras de traje de banho. Amarelo claro, branco, rosa, alguma coisa clarinha, que quando a luz bate no claro, ele reflete. E o escuro, que nós aprendemos já no colégio, é aquela cor que absorve a radiação. Então evite preto, marrom, azul marinho, para também, isso além do bloqueador solar, tudo isso ajuda a eliminar os fatores de risco solar na cicatriz. E é uma vantagem, né, doutor? Porque tem muitas pessoas que podem fazer a cirurgia apenas no período de férias, e o período de férias é no verão,
Então, o sol não vai ser problema tendo esses cuidados aí básicos, certo? A nossa agenda sempre foi assim, Monique. Então, janeiro, por incrível que pareça, no auge do verão, é um mês que nós temos muitas cirurgias. Por quê? Exatamente por isso. Porque é um período que os pacientes estão de férias, estão com pouco trabalho na sua profissão, e é uma hora que eles têm para se cuidar. Então, nós sempre falamos que não é só o fato do clima, mas sim quando você tem tempo para se cuidar. E muitos conseguem em janeiro e fevereiro. Então, é uma época de alta incidência de cirurgias. Bacana. Vamos mudar de assunto então, doutor? Falar um pouquinho então sobre pós-operatório, né? Quais são as cirurgias que têm uma recuperação mais prolongada, que exigem aí um cuidado mais delicado, mais especial? São aquelas associadas. Então, muitas vezes o paciente nos procura para fazer mais de uma cirurgia no mesmo ato cirúrgico. Então, por exemplo, uma plástica de abdômen com a prótese de silicone. Essas cirurgias associadas, elas demandam um pouquinho mais de tempo. Como eu falei anteriormente, até pegando um gancho da minha resposta anterior, como eu falei, a que mais vai demandar tempo é a abdominoplastia. Aquela que eu falei que tem um corte um pouco maior, onde você retira a pele e dá pontos na musculatura para dar cintura. Então, essa exige mais tempo, mas nem é um tempo tão prolongado. A gente está falando em 30 dias só, é um mês só, e ela já está apta para o seu dia a dia, para as atividades normais. Certo. Dando de assunto, então, vamos seguir? Planejamento, doutora Amir. O fator planejamento é importante, né? Esses cuidados pós-operatórios que a gente já tem falado aqui na reportagem precisam ser respeitados. Com certeza. De nada adianta fazer a cirurgia e não cuidar no pós-operatório. O planejamento é tudo, né, Monique? Então, você tem que respeitar criteriosamente o que o teu médico está indicando. Então, esse planejamento, você tem que estar preparado. O médico vai te avisar. Para essa cirurgia, eu preciso de 2, 3, 4 semanas. Então, esse planejamento nós passamos para o nosso cliente. Ele vai se adaptar àquilo e vai fazer o seu planejamento. Isso é importante. Bacana. Isso é muito importante, mas tem que seguir rigorosamente as instruções do cirurgião. Fazer essa consulta com uma certa antecedência para poder se organizar, organizar a agenda. A nossa agenda até é um pouco engraçada. Eu tenho essa semana ainda a Gabriele, que é minha assistente há 15 anos, ela comentou que está vindo uma paciente que já tem cirurgia marcada, agendada, só que eu não conheço ainda. Ela já mandou os exames, mas ela vai consultar e operar no mesmo dia. Então, nem é uma consulta que já fez há muito tempo e marcou a cirurgia. Ela vem, consulta e já opera no mesmo dia à tarde. Rápido. Isso está muito rápido. Para quem precisa de uma agilidade ali também São consegue. pacientes que moram de longa distância. Não consegue, né? Então, vir 2 vezes, não. muitas Então, vezes. nós conversamos algumas etapas, já sabe o pré-operatório, os exames estão normais. Ela chega, consulta e já opera no mesmo dia, que nós vamos. Isso também acontece. Interessante. Vamos seguir então. Próximo assunto. Quando marcar a cirurgia, então, doutor? Esse fator, período que o paciente tem para recuperação, é a melhor época para fazer a cirurgia? Independe da estação do ano? Perfeito, independe. Eu costumo dizer isso. As pessoas me perguntam qual é a melhor época, no inverno, no verão? Eu sempre falo, independe da estação do ano. Depende muito mais do seu compromisso. Se você tem tempo para se recuperar, é a melhor época. Não adianta nada você querer fazer uma cirurgia no inverno, se no inverno você tem muito trabalho. Então, não é pela estação. Não vai conseguir fazer o teu planejamento que nós conversamos agora. Então, como eu falei, janeiro é um mês que tem muita cirurgia, porque é uma época que os pacientes têm condições de operar, têm tempo para se recuperar. Doutor, a gente precisa frisar, né, que cirurgia plástica é um fator muito sério, precisa ser feita com um cirurgião especialista. Importante ter sempre essa consciência, né, de fazer com um profissional que é preparado para aquele procedimento. Bem isso, Monique. É uma questão que hoje você não pode vulgarizar um pouco a parte cirúrgica. Então, a frase, o slogan da nossa sociedade é isso: cirurgia plástica é com o cirurgião plástico. E hoje nós percebemos invasões um pouco de outras áreas, achando que podem fazer aquilo, pessoas que nem treinaram tanto tempo para fazer aquele procedimento e se acham qualificadas para tal. Então, o recado não é para o profissional, e sim para o paciente. O paciente que está procurando, investigue bem, procure sempre um cirurgião plástico. Então, cirurgia plástica é com o cirurgião plástico. Bacana, doutor. Obrigada pela vinda, obrigada pelos esclarecimentos. Então, o pessoal de casa que estava em dúvida ainda, né, se ainda dá tempo de procurar, né, fazer a cirurgia plástica aí para estar preparado, né, estar de bem consigo mesmo no verão, ainda dá tempo. Com certeza dá tempo, Monique. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês.